Olá, olá, sejam bem-vindos à nossa live sobre cenários e tendências para mercados de fertilizantes e defensivos. Vamos receber daqui a pouquinho o Mauro Ozaki, pesquisador do CPEA, uma grande referência nesse mercado de insumos, que vai nos contar o que está acontecendo. Que bom vê-los por aqui. Vejo o Bruno Luque, que satisfação tê-lo por aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos reiniciar e tentar mais uma vez com o Mauro, que está aqui com a gente. Vamos lá, Mauro, agora vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo. As perguntas são aproveitadas. Seja muito bem-vindo, Mauro Ozaki. Boa noite. Boa noite, até que enfim. Estava me Sabe que eu acho recusando, que era, estava Mauro? travando. Aí, pode falar. Eu acho que era a internet. Sabe que eu saí do Wi-Fi, coloquei no 4G e funcionou. Porque aqui tá uma chuvarada em São Paulo, eventualmente isso deve ter impactado. Aí tá chovendo também? Aqui nada. Só passou do lado a chuva. Eu vi que a região de vocês em São Paulo estava bem escura e já imaginei que vocês iam pegar uma chuva boa aí, né? Pois é, uma chuvarada, mas que bom, nosso tema não é chuva, nosso tema é mercado de fertilizantes defensivos, com essa grande referência do mercado agro para trazer para a gente esses cenários e tendências. Mauro, eu vou pedir para você contextualizar para a gente o que está acontecendo neste Brasil de 2021, um ano de pandemia, mas com uma série de regras novas. Eu ouvi hoje de um profissional que trabalha numa cooperativa no Paraná que lá o lockdown também já estava preocupando eles em função de toda essa logística. O que você tem ouvido das fontes que você conversa? Como é que está a saúde do agro nesse sentido, né? Efeitos da pandemia no setor de insumos, para a gente já começar. Primeiramente, boa noite. Vamos lá, Kelly. No contexto geral, ao contrário do ano passado, depois de um ano aí de, não sei se é aprendizado, né? Mas de certa agonia que o setor vem ah, acumulando, né? E esse ano não é tão diferente do ano passado, né? Nós temos algumas variáveis, né? Parecia que nós nos conhecíamos um pouco mais desse vírus, mas parece que o mercado se assusta um pouco agora com as restrições implantadas pelos governos. Então, isso daí limita um pouco, né, a questão do trânsito, dos suprimentos, né, de forma geral no Brasil. Coincidentemente, mais ou menos no mesmo período do ano passado, só que no ano passado coisa não estava tão no pico nesse mesmo período, né, mas agora a gente está um pouco mais, vamos falar assim, um pouco mais assustado, talvez, com a nova variante. Dentro do que nós estamos vendo, claro, que existe uma limitação de deslocamento, né, por conta da própria restrição que temos observado. Não somente isso, também o setor não tem mais o fluxo de caixa como tinha anteriormente, então a pessoa poderia transportar certos produtos a toque de caixa, hoje não, esse caixa já não é mais tão gordo quanto era no passado, tem muita gente hoje no limite, né, do que se pode fazer um serviço, vamos falar assim, no fio do bigode, né, então hoje em dia a pessoa tem muita restrição com relação a isso, não são todos os segmentos. Nós imaginamos como agro, imaginamos que todo mundo é igual produtor de soja ou de milho, por exemplo, né, que é um segmento que tem proporcionado grande rentabilidade, mas quando nós olhamos para outros segmentos que dependem dos insumos, né, tanto fertilizantes como defensivos, o setor que depende do mercado doméstico em si, né, esse segmento está sofrendo muito mais. Então, nesse contexto, a gente vê com uma certa preocupação, sim, porque hoje ela afetando outras cadeias, né, produtivas que são tão importantes quanto soja e milho nesse país. Importante essa ressalva que você faz, porque à medida que a gente vê nos destaques preços recortes para commodities agrícolas, exemplo de soja e milho, parece que todo o setor está nadando no mar de rosas e não é bem assim. O setor, a parte do agro que depende do mercado doméstico, tem sofrido, né, grandes reveses. E isso, claro, fica mais complicado na hora de manejar os preços de defensivos. Ainda voltando para essa questão de lockdown, o que você está sentindo? Qual é o termômetro hoje que o Mauro Ozaki tem para dizer para a nossa audiência? Existe um cenário de risco de desabastecimento de algum desses elos da cadeia se romper, porque eventualmente o país que dá origem a essa matéria-prima
está com um lockdown mais intenso, e eventualmente alguma matéria-prima pode faltar para a indústria acabar tendo um problema na entrega para o produtor, é um risco real ou ainda está mais tranquilo? Um pouquinho diferente do ano passado, a gente sabe um pouco mais, vamos falar assim, né? Eu acho que a gente já tem um pouco mais de esperança por conta das vacinas que tem, né? Não de forma como todo mundo gostaria, do mundo inteiro, vamos falar assim, né? Não é só nós que queremos essa vacina, o mundo inteiro quer se imunizar o mais rápido possível, né? Essa briga por insumos ocorre no mundo inteiro. Então, claro que se esse país originário do norte da África, ou que seja na Rússia, que fornece, ou em Canadá, que fornece nossa matéria-prima, não tiver esse problema, para nós seria muito mais tranquilo. Né? Então, se nós formos aí, principalmente fosfato, que subiu muito nos últimos dias, não é somente por questão da pandemia, mas sim pela grande demanda que os produtores americanos e o pessoal do hemisfério norte acaba puxando agora esses insumos. Então, eles estão comprando, o pessoal do hemisfério norte, entraram no mercado comprando esses insumos, possivelmente também com o mesmo medo, né, que não possa ter algum tipo de fechamento nos portos deles lá por conta da severidade que tem ocorrido no hemisfério norte. Então, eles estão puxando um pouco mais rápido e isso deu um choque no mercado internacional, em especial o fosfato, né, por conta também de uma elevação da taxa dos fosfatos no mercado americano, também motivou muito trader americano importar mais o fosfato. Então, o mercado do fosfato foi o que mais ficou louco, vamos falar assim, nesses últimos meses. Né? Então, ela é uma que nós tivemos aí um grande salto, né, nos preços. O preço real que nós estamos observando hoje no MAP, ele é o maior valor desde dezembro de 2008, para ter noção, o que nós estamos pagando hoje em valor real em fevereiro, nós só tivemos isso em dezembro de 2008, que chegou ao valor de 5 mil e poucos, o valor da tonelada em valor real. Então, mesmo assim, nesse valor, a relação de troca para a soja é positiva. Tá? Muito Mas, bem. para os outros segmentos que dependem desse fosfatado, já complica um pouco mais. Deixa eu te fazer um pedido, Mauro. Eu estou vendo aqui que a Jaque Billy está dizendo que seu áudio está falhando. A Solange está dizendo também que eventualmente não está muito claro. O meu áudio, o seu áudio, eu vou pedir que se você estiver usando um microfone, um fone, para a gente tentar garantir que é o seu. Vamos Tá. ver. Volta a usar o fone aqui que está mais perto aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se funciona. Legal, muito Tá. obrigada, Mauro. Mauro, vamos então a este cenário que você diz. Já vivemos um ambiente de pandemia há um ano. Hoje você não avalia como alto grau de risco de desabastecimento, mas precisa ser monitorada toda a cadeia, afinal de contas somos todos interdependentes, né? O que você diz? Sinal amarelo, sinal verde, sinal vermelho, para a gente classificar esse primeiro Eu acho risco. que ficaria entre laranja e amarelo. Mais por enquanto, mais para amarelo, por enquanto. Né? Eu acho que é bem diferente do ano passado. No ano passado, a gente tinha muito mais especulação do que propriamente a certeza. Hoje, a gente já sabe, já tem um pouco mais de sinal de... Existe a vacina, está ocorrendo aos poucos, mas todo mundo está, né, tendo novas aprovações. Então, ela é diferente do ano passado. No ano passado, a gente estava esperando que saísse a vacina. Hoje, esse ano, a gente já sabe que existe esse insumo. Então, pelo menos, a imunização deve ocorrer. Obviamente, nós não sabemos se a variante vai ser muito agressiva ou não. Então, ainda eu mantenho o sinal amarelo com tendência para laranja se a gente perder, né, a mão aí. Mas eu torço que isso dá. Eu sou mais otimista, eu acredito que não vai acontecer isso. A gente vai conseguir superar novamente esse problema, tá? Internamente, o mercado brasileiro tem reagido muito bem, pelo menos na parte logística, né? Ano passado a gente ficava com mais medo ainda, né? Mas acho que o aprendizado foi bem feito no ano passado. A não sei que tenha mais uma loucura que possa querer interromper a exportação nossa ou a importação de produtos. Aí acho que não seria nenhum lado positivo, uma vez que essa segurança jurídica nós não temos nesse país. Muito bem, muito bem. Então, a logística funcionando bem e a gente mantém o sinal amarelo, ou seja, a atenção monitorando toda a cadeia. Conta pra gente, vamos começar por então fertilizantes, que você já nos trouxe os dados de que o MAP está com o preço mais alto desde dezembro de 2008 e a relação de troca com a soja ainda é favorável. Quantas sacas em média são necessárias hoje para comprar uma tonelada? E é uma tendência a continuar assim? Quem ainda não fez grandes aquisições deve esperar um pouco mais?
No caso do fosfato é um pouco mais complicado. Hoje, em média, nós estamos falando em torno de 26 a 27 sacas de soja em Sorriso para compra de 1 tonelada, contra o mesmo período do ano passado, você conseguia comprar por 27 a 29. Esse ano, mesmo subindo o preço do fosfato, ainda é favorável para o produtor de soja comprar fosfato, né? Quer dizer, o preço que nós estamos praticando da soja no Brasil, no mês corrente de fevereiro, foi favorável. Então, é por essa razão ainda que é positivo. Tá? Mesmo tendo o preço recorde. Vamos falar assim, o maior preço desde dezembro de 8, mas também nós temos o preço da soja muito alto também. Então, isso é que anula um pouco esse risco. O poder de compra do produtor de soja não foi reduzido para fosfato. Muito bem. O Marco Ribeiro pergunta: a oferta de fosfatado para o mercado teve uma diminuição a nível global ou somente no Brasil? Seria um fator de aumento também? Questiona ele. Obrigada, Marco Ribeiro, pela presença. Não, Marcos, o que nós temos ouvido, pelo menos pelos agentes do mercado, é que os Estados Unidos entrou comprando talvez um pouco mais do que ele precisava. Uma vez que a taxação dos Estados Unidos, né, o governo americano deve taxar a importação de fosfato da Rússia do norte da África, né, por conta de uma alegação de uma trade dizendo que tem dumping. Então, o preço praticado estava abaixo do custo dos americanos, então vai ter essa taxa a partir do mês de abril. Então, para não ser taxado esse fosfato, o que o pessoal acabou fazendo? Importando maior quantidade de fosfato do que talvez necessário. Vamos falar, aquecida na demanda no fosfato no mercado internacional acabou aí provocando essa alta, né, de 100, 150 dólares de um mês para outro, né? É o que nós estamos vendo nesse período agora. Então, a partir do momento que o hemisfério norte dá uma desaquecida na compra que deve acontecer nos próximos meses, eu acredito que o mercado vai dar uma arrefecida, tá? Vai dar uma acalmada, mas o patamar que nós estamos trabalhando hoje já é elevado. Então, o que está determinando o nosso teto agora é o nosso poder de compra, né? Uhum. Então, a demanda diminuindo no hemisfério norte pode arrefecer um pouco os preços dos fosfatados, que estão em um dos patamares mais altos dos últimos anos, certo? Exato. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta ainda sobre fertilizantes, Mauro. A pergunta é da Juteles. Ela questiona você. Nos últimos anos, vimos a migração das misturadoras das regiões portuárias para o interior. Com a mudança do convênio 100, isso tende a mudar? Como será a nova dinâmica? O pessoal está muito interessado na questão da tributação e nos efeitos, né, que isso vai gerar nos fertilizantes, até porque a regra vai mudar a partir de 2022. Essa regra digamos assim, até está definida, né? Vamos falar assim, que a gente sabe que o Brasil, infelizmente, a questão jurídica não é uma coisa certa, né? Você pode ter aprovado no Congresso, de repente, no tapetão, você muda toda a regra, que é o caso atual do nosso ferrogrão, né? Vamos falar assim. Então, temos esse tipo de, vamos falar, incerteza jurídica nesse país. Vamos trabalhar no cenário mais otimista, que a gente seja um pouco mais maduro nessa questão. Tende sim migrar para as regiões produtoras por questão tributária. Ainda nós temos para correr nesses próximos meses aí a questão da reforma tributária que deve aí discutir, né? Então isso também pode ser que tenha alguma alteração ao longo do período. Então talvez não dá para afirmar exatamente isso, mas que a gente tem muita variável ainda que está se movendo nesse momento, né? Para a gente ter uma certeza mais clara. Mas a tendência é sim interiorizar sim, essas misturadoras. Você já acha que é possível estimar o efeito no custo dessa mudança na regra dos fertilizantes, que vai gradualmente aumentar a alíquota que incide? Você tem ideia de quanto isso vai acabar impactando na cadeia ou ainda é muito cedo para saber? É um pouco cedo e nós não fizemos nenhum estudo para adiantar para você, tá, Kelly? Mas eu fico aí como uma lição de casa, né? A gente pode estimular uma coisa nesse parecido e compartilhar depois com o pessoal. Muito bem. Vamos a mais perguntas da nossa audiência. Eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas. Vamos ver aqui. O Fred Franzen está dizendo: já comprei todos os insumos para a próxima safra de verão. Fiz certos? Fiz certo? Pergunta ele. Ele disse que tomou essa decisão há cerca de 60 dias. Se olhar pelo lugar, não sei exatamente onde o Fred está, né, se encontra, de outubro, o último trimestre, vamos falar de outubro, novembro, nós tínhamos a melhor relação de troca, no caso para grãos, tá? Soja, milho,
que nós temos na série histórica, né? Então, quem comprou de outubro até dezembro, né, que o Fred entra nesse grupo dos 60 dias aí, fez uma boa relação de troca sim. Tá? Se usar o poder de compra dele, historicamente está dentro da curva das melhores compras dos últimos 10 anos aí. Excelente. E assim como o Fred, muitos produtores anteciparam a compra de insumos. O que você tem observado? Porque a gente tem visto negociações de vendas da safra de soja 21-22, por exemplo, em Mato Grosso, acima da média histórica. O pessoal viu um câmbio aí perto de 6 até nos últimos dias. Isso também favoreceu a comercialização de grãos. Para os insumos, isso também tem acontecido, Mauro? Sim, sim. A gente tem até assustado, né, a forma como a comercialização de fertilizantes vem antecipando nos últimos anos. E esse ano, né, final de 2020, foi sim uma coisa meio até assustador, porque a gente já tinha observado que, pelo menos cloreto de potássio, alguns outros já quase 70%, 80% da safra 21, 22 já negociados. Então, algumas regiões do Cerrado está bem avançado na compra, tá? Se comparado com outros anos anteriores. Já na região sul, tradicionalmente demora um pouco mais, né? Porque o produtor acaba aguardando a campanha das cooperativas para fazer a sua compra, né? Então, as negociações demoram um pouco mais entre produtor e cooperativa. Mas, historicamente, esse ano está acima da média, vamos falar assim. Ela está, vamos falar, na crista daquele antecipação de compra muito rápido. Mesmo pela questão do poder de compra, mesmo pela, né, toda a oportunidade que o produtor acabou observando no final do ano aí, com uma relação de troca extremamente favorável para ele. Legal. Tem algum dado que você possa compartilhar conosco para exemplificar o quão antecipada está essa compra, Mauro? Sim. Na região do Sorriso, por exemplo, tá? 80% já foi negociado já em fevereiro deste ano, bem mais rápido do que ano passado. A gente está assustando em fazer muito rápido essa compra. O pessoal comprou muito mesmo na região do Sorriso. E por outro lado, a região de Cascavel não. Né? Está bem atrasado, vamos falar assim. Só checar aqui para eu falar com o número mais exato aqui, tá? Não, perfeito. 80% dos fertilizantes para qual safra que já foi fechada em Mato Grosso, Sorriso? Para a próxima safra. Verão, soja? Soja. Nossa, isso aqui é bem acima da média histórica para esse período, imagino. Sim, no passado nós estávamos falando aí, deixa eu ver, 40%, mais ou menos, 38%. E nós estamos já Nossa. falando 80%. Isso porque fevereiro foi lento, por conta do câmbio e tal. Mas já era esperado, até mesmo pelo preço que acabou acontecendo no caso do MAP, né? O pessoal acabou dando uma segurada aí na compra. Mas o Sorriso foi excepcionalmente fora do normal, vamos falar assim. Né? Eu acho que não sei se teremos 80. uma situação parecida como esse ano, mas ela andou muito rápido. A gente, dezembro, outubro, a gente já ouvia falando que estava comprando muito naquela relação de troca que estava comentando com você por conta disso. Então, elas adiantaram muito essa compra. E você disse que essa situação de Sorriso não é uma situação que se reflete em outras praças importantes, exemplo de Cascavel, Paraná. O percentual é mais baixo, mas ainda assim o ritmo de antecipação da compra de fertilizantes é mais acelerado do que o histórico para esse período. Sim, por exemplo, Cascavel compra 12% nessa época, né, mais ou menos no passado, e esse ano nós estamos falando 32%. Então, nós já estamos, né, já vê que tem a antecipação de compra de fertilizantes foi no Brasil inteiro, tá? Rio Verde, por exemplo, já tem bastante coisa já avançado também, próximo de 60%, 70%, contra 12% do ano passado. Você veja como o pessoal realmente entrou comprando forte esse ano por conta da oportunidade que enxergou. Então, fertilizante, a gente já viu que andou muito. Talvez isso explique o porquê que o cloreto de potássio talvez não tenha, vamos falar assim, elevado tanto preço quanto o caso do fosfato no Brasil. Né? O cloreto está um pouco mais calmo, vamos falar assim. Eu acredito que boa parte já tenha feito a negociação no Brasil. E o MAP não, mais porque foi questão internacional. Mas boa parte já acabou comprando já o fertilizante. Então, esse ano a gente... Impressionante esses dados, hein? Agora o Wilson Matana está dizendo, pensando agora nos produtores que não fecharam as compras de fertilizantes, qual estratégia eles devem tomar? Diminuir o quilo por hectare ou aguardar novos preços futuros?
Eu creio que ainda a relação de troca ainda é favorável. Talvez a margem não vai ser igual daquele pessoal que acabou comprando no final do trimestre passado, né? No quarto trimestre de 2020. Ainda é favorável para o produtor, se comparado esse mês com o mês anterior, do ano passado, ainda nós estamos conseguindo comprar com valor bastante próximo, até melhor, algumas regiões. Então, não acho, ainda eu acho que não é o momento de você reduzir a quantidade de produção de fertilizantes. Ainda tem algumas oportunidades de compra aí. Então, só não pode bobear no time aí. Então, aguardar que nós vamos ver o preço dar uma derrocada no fertilizante, nesse curto prazo eu não acredito. Pelo menos enquanto a gente não vê uma acalmada no mercado internacional aí, né? Hoje são necessárias quantas sacas de soja para 1 tonelada? No Cerca caso de? de cerca, deixa eu pegar aqui. KCL, nós estamos falando hoje em torno de 16 sacas de soja em Sorriso, tá? E para Cascavel, nós estamos falando em torno de 15. 15 Tá? sacas em Cascavel e em Sorriso eu não entendi, Mauro. Sorriso, deixa eu pegar aqui, Desculpa, precisamente. eu não entendi o que você falou antes. 15,79, então já seis sacas de soja. Isso para cloreto, tá? Agora o MAP já demora, o MAP já fica ruim um pouquinho, 26,82 no caso do Sorriso, já deu uma piorada. Né? Você precisa de Seis, mais, tá? 26, meia 2, dúzia? 2,6, 26. Quase 28, vamos falar assim, 26,8 saca de soja. 26,8 sacas de soja para 1 tonelada de MAP. Isso. Muito bem, muito bom. Então, respondidas as perguntas, vamos a mais perguntas da nossa audiência e daqui a pouco vamos passar para defensivos, que também é tema do nosso bate-papo de hoje. A Olivia Campos pergunta para você, Mauro, se é possível mensurar a volatilidade do mercado para importação de insumos. Onde eu posso encontrar esses indicadores? Pergunta ela. Ou seja, ela quer ter uma medida, né, dessa volatilidade da importação, afinal de contas, a gente é muito dependente dessa matéria-prima que vem do exterior, né? O preço do fertilizante ainda não tem essa volatilidade que talvez ela queira mensurar, né? Vamos falar assim. É um mercado mais estruturado, um mercado bastante concentrado, então, para alguns segmentos, é até cartelizado, né? Então, existe já um preço bem fixado no mercado, por exemplo, cloreto de potássio é um mercado que já está, digamos, mão de poucos e grandes que acabam determinando o preço do ano, então não tem muita variação. Então, você não vai verificar essa volatilidade no caso do cloreto de potássio. O MAP ela também tem um valor bastante estável. Internamente, o que acaba proporcionando um pouco essa volatilidade é a taxa de câmbio. Mas isso reflete mais em função de um cenário econômico nosso, né, interno, do que propriamente o preço no mercado internacional. Então, de forma geral, o preço em dólar ele é bastante estável. O nosso mercado tem alguma volatilidade, mais em função do fluxo de caixa, fluxo de taxa de câmbio. Tá? Então, basicamente é isso. Muito bem. Mauro, vamos passar para defensivos. Você gostaria de arrematar a mensagem para a nossa audiência sobre fertilizantes, os pontos chaves que devem ficar aqui para quem nos acompanha? Eu acho que sim, em fevereiro de 21 nós tivemos uma alta significativa no fertilizante de quase 30%, tanto o Mato Grosso quanto o estado do Paraná. Isso implica no aumento de custo de produção aí no orçamento. Se fosse comprar tudo em fevereiro aí, um choque de quase 9 a 10% do custo operacional efetivo, é bastante significativo isso. Mas, claro, o poder de compra neutraliza, em parte, esse tipo de alta, tá? Mas nós começamos a ficar um pouco de olho para não fugir muito, né? Abrir uma boca de jacaré, como a gente fala, né? O preço do fertilizante subir demais e o preço do nossos commodities agrícolas ficar estagnado. Então, isso tem que começar a monitorar um pouco essa relação de troca aí, tá? Então, basicamente, esse maior impacto que nós observamos nesse mês de fevereiro foi essa alta dos fertilizantes, que impacta diretamente no custo de produção. Muito bem. Vamos então para defensivos e a gente vai trazer já perguntas da nossa audiência. E eu vou trazer aqui a pergunta do AgroController. Ele diz: conhecemos a demanda de fertilizantes e defensivos? Existe estoque mínimo desses produtos? Esse estoque mínimo, vamos falar assim, fertilizante você acaba não estocando muito,
mesmo porque você acaba tendo problema para umidade. Então, o fertilizante é higroscópico, então você não consegue fazer grande volume de, vamos falar assim, fertilizante no barracão, porque você acaba virando pedra, esse negócio dá um trabalho tremendo para você tirar essa pedra, vamos falar assim, né? Então, você não acaba não estocando muitos aí. Agora, os defensivos agrícolas, boa parte dos nossos defensivos já vem fórmula pronta, vamos falar assim. A gente basicamente invasa aqui, coloca na embalagem e acaba distribuindo no mercado nacional. Então, depende muito da matéria-prima que nós vamos importar, pode vir da Austrália, pode vir da Índia, da China, lá da Europa, vem aqui no Brasil, você faz em garrafa e acaba distribuindo. Então, não tem vamos falar assim, esse estoque de segurança, talvez que a gente possa falar, não. Nós, Muito bem. O Brasil optou por terceirizar, vamos falar assim, a industrialização da matéria-prima para os países exteriores. E a gente paga um pouco para preço disso daí, no caso atual da Casa das Indústrias Farma. Muito bem, Mauro. Pergunta do R. Demante. Ele quer saber se os agricultores estão antecipando as compras de defensivos. Temos sim um pouco de antecipação, um pouquinho mais do que ano passado, não tanto quanto de fertilizante. Fertilizante é mais comum o produtor acabar comprando mais rápido, né? Porque o volume maior ele acaba comprando. O defensivo normalmente tem maior opção, vamos falar assim, de compras, né? Ele não é necessariamente comprar uma matéria-prima, ele faz digamos assim, cada produtor tem alguma receita ou tem algum tipo de problema específico, então acaba não tendo necessidade de todo mundo comprar o mesmo produto, né? Cloreto de potássio, por exemplo, é uma commodity que todo mundo vai ter que acabar comprando. Exceto glifosato ou algum outro tipo de produtos que não tem como escapar muito em função da nossa tecnologia, você tem muito mais opção para você acabar combatendo determinado tipo de praga ou doença. Então, a compra de antecipação de defensivos, nós tivemos e observamos um pouquinho disso daí de forma geral, tá? do Brasil. Sorriso, por exemplo, 50% já foi negociado já na safra em fevereiro, né? Em relação à safra 21-22, e contra 40 do ano passado, então está um pouquinho adiantado, certo? Cascavel ainda muito pouco, né? Não espera a cooperativa, então tem bem pouco negócio, tem 10% aí do Estado, mas é muito pouco se comparado com o volume que a região representa. Fio Verde, que tradicionalmente demora um pouco mais, mas já tem bastante compra, quase 40% já negociado, então compra nesse período 12%. Então tudo isso vai Contra levando, né? quanto no ano passado, desculpa, em Rio Verde, 12%. 40%. 40 contra 12. 12%. Contra 12. Tá adiantado também, né, Mauro? Sim. A região do Centro-Oeste, vou falar Cerrado, tem mostrado essa característica de antecipar mais a compra que comparado com a região Centro-Sul, vamos falar assim, de Dourados para baixo, vamos falar assim que eu falo, né? Por conta da presença das cooperativas lá na região da Grande Dourados, né? A Cevalha, a Cuama, a Lar, todas as cooperativas estão presentes, a Copasul. Então, ela tem uma característica muito parecida com o Paraná, em Rio Grande do Sul. Então, ela depende um pouco mais das campanhas para realmente, efetivamente, ter um deslanche, vamos falar assim, na ritmo de negociação, tanto de fertilizantes quanto de defensivos agrícolas. Tá? Então, ao contrário de fertilizantes defensivos, lá foi feita uma antecipação, mas não no mesmo ritmo dos fertilizantes. Muito bem. Mauro, temos mais perguntas e chama a atenção aqui que são perguntas na mesma linha. Aqui, vamos ver, só um minutinho, vamos ver se eu consigo colocar. Aqui. Existe falta de glifosato no mercado? Pergunta o Demante. E o Sérgio também está perguntando: o princípio ativo do glifosato, por que a falta? Então, são dois espectadores aqui chamando a atenção para o mesmo ponto. Você tem ouvido algo nesse sentido? Eu ainda não ouvia isso, essa é a primeira vez que estou ouvindo agora, né? A gente está tentando captar essas informações. O problema é que a gente não sabe até onde tudo isso é verdade ou mentira, porque o mercado, tudo agora você conversa com todos os vendedores, tudo está faltando. E a minha impressão que eu tenho, às vezes, todo mundo está aproveitando o momento para falar que falta, exatamente para tentar fazer um bom ajuste de preço. A gente só fica um pouco, né, ressabiado com isso, então, obviamente, isso pode acontecer, porque nós importamos boa parte dessa matéria-prima da China, né, então, vamos carregar basicamente de lá. Se tiver qualquer tipo de fechamento da indústria na origem, sim, pode ser que nós tenhamos aí uma
falta dessa matéria-prima. Tá? Até hoje a gente não viu falar, pelo menos na China, fazendo lockdown. Só ano passado em Wuhan a gente já ouviu falar alguma coisa, mas esse ano está passando batido e ninguém está falando nada lá. A nossa dependência da importação de glifosato é majoritariamente a China, nosso fornecedor, certo? E o glifosato é o herbicida mais usado no Brasil. Isso. Então é um país forte, né, de fornecedor. Claro, tem a Índia também, ela fornece uma parte desse sal. Tem um pouco dos Estados Unidos, mas o que prevalece e que também acaba determinando o preço internacional é a China. Muito bem, vou pedir para o Sérgio, que mandou o comentário aqui dizendo da falta do glifosato, que ele escreva nos comentários se foi uma situação que ele viveu, assim como o R. Ademar, que estava mandando para a gente também essa mesma questão, para que a gente possa obter mais informações vindas de vocês que estão aí no dia a dia dos negócios, né? Vamos continuar então, Mauro. Hoje a gente tem mais perguntas e a pergunta é do Capelo. Ele pergunta: existe uma escassez prevista para estes produtos nos próximos 3 a 5 anos? Não sei qual produto ele se refere, tá? Eu acho que é defensivo, vamos falar assim. Vou responder como defensivo, se não for, ele fala para mim o que é ser fertilizante. O risco sempre existe, obviamente, né? Mas eu creio que se uma empresa deixar de fornecer, a outra vai fornecer. É um mercado bastante competitivo. No Brasil, todo mundo está olhando seus 34, vão aproximar 39 milhões de hectares de soja para você vender um produto. Então, quem que não vai querer ter esse market share internacional? Todo mundo quer posicionar produto no Brasil, tá? Assim como nos Estados Unidos. Então, Brasil e Estados Unidos são os dois principais drivers internacionais, então tem que ter algum posicionamento no Brasil. Isso é inexorável, tá? Então, eu não acredito que a empresa vai deixar de faltar o produto. Pode, né, só a não ser que a gente tenha um produto, vamos fazer um choque, né, explodir uma indústria, alguma coisa nesse sentido que possa dar uma no curto prazo, né? Mas no longo prazo eu particularmente não acredito. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta. Pergunta da Dani. E ela quer saber se existe algum plano para diminuir o uso dos defensivos. Você tem acompanhado algo nesse sentido, Mauro? Sim, o mais difícil, eu acho, de todo o sistema produtivo nosso, o Brasil já diminuiu muito o uso de defensivos agrícolas. Tá? O pessoal do setor apanha muito, mas desses últimos anos que a gente tem acompanhado, dos produtos que nós temos usado de amplo espectro, nós estamos usando mais seletivo. Dos produtos os inseticidas que nós utilizávamos, né, desse maior impacto, nós já estamos caminhando para o biológico novamente. Nós tínhamos aí manejo integrado de praga, tá? E hoje nós temos aí uma discussão forte de produção on-farm, né, de você utilizar bioinseticida. Então isso já é bastante presente nos produtores, especialmente a gente tem ouvido muito o pessoal de Mato Grosso utilizando esses bioinseticidas, que não é uma moda, mas é uma coisa que parece que vai praticar. Conheci alguns produtores aí mostrando o sucesso que é o uso desses bioinseticidas. Então isso daí já começou, né, vamos falar assim, gerar curiosidade de outros produtores. Então eu acredito que na parte de inseticida talvez a gente vai conseguir diminuir bastante esse uso. Talvez não um ou outro produto específico, mas do que nós estamos usando hoje, certamente a gente vai caminhar para um cenário bastante positivo. O que talvez a gente não consiga eliminar de uma hora para outra, talvez o uso do glifosato, né? Porque do nosso sistema de cultivo, de plantio direto, né, nós precisamos de dessecar as plantas daninhas antes de entrar com o plantio de soja, né? Para limpar o campo, nós não temos um produto, pelo menos barato, né, no nível que nós temos hoje, que seja aí capaz de ter um controle mais eficiente que isso. Se tivesse um outro produto equivalente, com certeza o produtor estaria usando, né? Ou se fosse mais barato. Então, hoje nós não temos hoje um produto à altura para combater de frente com o glifosato. A gente sabe do problema da resistência, tudo, mas o produtor tem trabalhado com isso, mas se tiver um produto melhor aí, no mesmo nível de preço, com certeza o produtor vai colocar como opção de rotação de produtos nesse trabalho aí. E fungicida, como nós vivemos num país tropical, é um pouco complicado você eliminar. Nós temos a ferrugem asiática, nós convivemos desde 2012, né? Estamos trabalhando com isso aí, 2012 não. Há muito tempo nós estamos trabalhando com ferrugem asiática, né? 2012 é helicoverpa.
antes aí, né? É. Nós estamos trabalhando com a ferrugem e nós estamos com o Vimeo. Então, nós aprendemos a trabalhar com a ferrugem asiática. Temos que pulverizar 2 a 3 vezes, infelizmente. Em condições climáticas favoráveis, a gente aplica pouco, mas no ano chuvoso, como é esse ano aí que nós tivemos no Mato Grosso, isso você acaba tendo que, não tem como você abrir mão, você tem que entrar de forma corretiva mesmo. Tá? Então, Muito infelizmente, bem. O não tem como Wilson escapar. Matana está nos dizendo aqui, Mauro, que os produtos com registros para dessecação da soja faltaram nesta safra. Ele diz que para a pré-colheita da cultura de soja, ele observou falta este ano e questiona se isso também pode ocorrer na próxima safra, né? E o Carlos te pergunta se existe uma relação em quanto aos defensivos biológicos, se tem aumento nos preços, se eles devem acontecer. Então, são duas perguntas aqui da nossa audiência. Primeiro, a questão talvez da dessecação, acho que uma das razões que pode explicar um pouco a falta desse produto é por conta do banimento do paraquat, né? Então, muita gente não deixou de utilizar essa molécula para fazer a desfolha para fazer a colheita, né? Então, teve que usar a alternativa, acabou usando o dessecante, vamos falar assim. Então, talvez nessa primeira a gente responderia isso. Com relação ao preço, a elevação do preço dos inseticidas biológicos, vamos falar assim, eu creio que a produção on-farm vai permitir o produtor ter sua própria produção. A legislação brasileira permite ele produzir para ele e não comercializar. Então, a tendência é que ele tenha sua própria produção. Tá? Vai ter que regularizar isso, vai ter que deixar tudo uma regra para essa produção própria de on-farm desses bioinseticidas aí. Então, é uma tendência e eu acredito que isso daí vem para ficar. Muito legal. Pegando um gancho do que você acabou de nos dizer, tendência para os produtos biológicos, você acabou de contar para a gente, você acredita que é um movimento que veio para ficar? E qual é a tendência de preços para defensivos? Alta, baixa? O que, que vai acontecer neste mercado na sua avaliação? Creio que muitas coisas, como já foi comprado, né, já tem bastante antecipação, até acho que até superou a expectativa das pessoas que estavam vendendo, vamos falar, as multi que estavam vendendo, acabaram vendendo e viram que a demanda foi mais do que esperado, possa sim ter alguma reação. Né? Nós já tivemos esse ajuste de preços nos anos anteriores por conta do câmbio. Né? Nós estamos trabalhando num câmbio alto, né? Vamos falar assim, um real bastante desvalorizado. Então, agora é se realmente o preço da matéria-prima começar a subir ou a escassez dessa matéria-prima justificar a elevação do preço para começar a ter esse ajuste no preço final do produto aí. Tá? Pois é, eu vi aqui uns dados que você mostrava para a gente, quanto o preço do defensivo, né, está mais alto do que estava há um ano. Em linhas gerais, esse preço subiu muito? Em valores reais, ele está estável. Né? Então, na hora que eu desconto a inflação, ele acaba ficando estável. Né? Estável até com tendência de queda. Né? E a diferença é que a relação de troca está muito favorável para o produtor de soja agora. Tá? É que defensivo é tão complexo quanto fertilizante. Você errar a mão, você pega outras cadeias que dependem muito desses defensivos agrícolas. Tá? Então, é diferente do fertilizante. O fertilizante, a margem do fertilizante é diferente do defensivo. Então, é um mercado bem diferente. Embora estão compartilhando o mesmo produtor, vamos falar assim, mas são cadeias diferentes. A política tem que ser bem estruturada para você não afetar o setor de café, não afetar o setor de HF, não afetar o Uhum. setor de flores de forma geral. Então, não é tão simples assim. Muito bem. O Wilson está dizendo baita live, o Carlos está dizendo obrigado pelo conteúdo que você está dividindo conosco. Mauro, qual é a mensagem chave para a nossa audiência na área de defensivos, o que todo mundo tem que ter na ponta da língua sobre cenários e tendências? Acho que assim, o cenário ainda é positivo, a relação de troca para o produtor de grãos, eu vou ser bem específico, porque outras cadeias eu não fiz a comparação, então não posso falar vamos falar assim, compartilhar isso daí para o setor de Uhum. HF ou outros, né, que tem esse problema, ainda é favorável. Tá? É uma relação de troca muito favorável nos últimos 10 anos. Vamos falar assim, nós nunca tivemos uma relação de troca tão favorável para comprar um litro de glifosato de contraste, né, se os nossos colegas estão falando aqui, estão encontrando os outros produtos de forma geral, a gente vê que a relação de troca está muito favorável
para esse primeiro bimestre, né? Obviamente, sim, a tendência é que esse preço venha se ajustado em função de uma demanda mais, olhando, né, a rentabilidade do setor de grãos, mas obviamente vamos falar, o lastro será outros setores que dependem muito desses produtos aí também. Muito bem. Mauro, quero dizer que a nossa audiência aqui está dizendo que é um show. A Marise Porto disse um show e vários aplausos. O Alex Garcia está dizendo excelente, grato. O Almeida está dizendo grande Mauro Ozaki, baita live. Muito mais da nossa audiência aqui cumprimentando você pelo excelente conteúdo que você dividiu conosco. O Silvio está dizendo que as informações foram muito boas e eu me sinto muito honrada com a oportunidade de ter você conosco, uma referência nesse mercado de insumos no Brasil, na pesquisa, trazendo respostas, dados, cenários, tendências, aquilo que importa para quem está no campo tendo que tomar uma série de decisões por dia. O Silvio acabou de dizer que as informações foram boas, o Thiago disse que foi muito esclarecedor, a Olivia disse que a live foi sensacional, o Felipe está te dando parabéns e eu quero te agradecer demais e deixar aberto aqui o espaço para suas considerações. Kelly, obrigado. Eu sempre agradeço aí a oportunidade de compartilhar parte do nosso conhecimento aí do seu espaço, tá? Então, os números que nós estamos compartilhando são números quentes. Eu acabei de fechar todos esses valores exatamente sabendo, né, da importância de compartilhar essas informações para para a audiência, né, que segue você aí. Então, para mim é sempre uma satisfação poder compartilhar com vocês aí. Da mesma forma, Mauro, muito obrigada. Quero te dizer que muita gente está aqui parabenizando você. A Ariane acabou de dizer parabéns. Robson dizendo excelente live. O Alisson, o Beto e assim por diante. Obrigada pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Desejo muita saúde e a gente segue juntos. Se cuide. Um abraço para você e sua família. Igualmente. Até breve. Até, um abraço. Gente, Nossa, tchau. obrigada. Fiquem bem. Até a próxima.